galera, eu espero que todos estejam bem. Eu me chamo Stephanie Raquel, tenho 26 anos, fui criada em Votorantim, interior de São Paulo. Estudei a vida toda em escola pública, inclusive já fui aluna de ETEC, e me formei em cinema e audiovisual, com bolsa integral do ProUni na Universidade de Anhembi Morumbi, em São Paulo. E hoje eu vim fazer uma pergunta para vocês. Vocês já pararam para pensar porque tem gente que acha cinema nacional ruim? Ou fala que não gosta? Acho que você mesmo já pode ter falado isso, ou com certeza já escutou alguém em alguma rodinha de conversa. E eu tô aqui para trazer algumas questões importantes pra gente conversar. E para quem sabe mudar a opinião de quem pensa assim. Filmes podem ser muitas coisas e ter muitas utilidades. Eles podem ser assustadores, divertidos, dramáticos. Pode ser uma coisa que a gente faz para passar o tempo, para estudar. Pode ser que seja produzido para vender um produto. O cinema é uma arte, uma forma de comunicar, de informar, um entretenimento. E também um produto que gera muito lucro. É um setor industrial brasileiro que gera aproximadamente 330 mil empregos diretos e indiretos e que movimenta 25 bilhões de reais por ano. E mesmo o audiovisual movimentando toda essa grana, ainda é um setor brasileiro que recebe pouco apoio do governo. A democratização do acesso ao cinema no Brasil foi tema da redação do Enem no ano passado. E o mais engraçado é que o governo escolheu esse tema no ano que justamente vários projetos que já tinham sido selecionados pela Ancine para serem realizados foram barrados pelo governo. E no mesmo ano que a Ancine também, a Agência Nacional Reguladora do Audiovisual no Brasil, foi ameaçada de ser extinta. E essa agência ela é responsável por toda a valorização e crescimento que o cinema nacional e o audiovisual tiveram nos últimos anos. Além dessa falta de valorização vinda do governo, tem outras questões sociais que a gente precisa observar. Em um país desigual como o nosso, quantas pessoas têm a possibilidade de investir dinheiro e tempo em atividades culturais e artísticas, sem que isso interfira diretamente no sustento dessas pessoas? E tem também a questão de onde você está geograficamente falando. Se você é uma pessoa que não mora numa grande cidade, a probabilidade de que não tenha um cinema próximo de você é muito grande. Esses espaços, cinemas, teatros e museus, eles geralmente ficam concentrados nas grandes cidades, e o que dificulta para quem mora longe, nas periferias, no interior, a terem acesso a um conteúdo diversificado. Na maioria das vezes, o que chega nos cinemas das cidades pequenas são os mesmos títulos que ocupam aí 3, 4 salas do cinema. Os outros filmes acabam nem chegando. Os streamings como Netflix, YouTube, Globoplay, eles dão uma falsa sensação na gente que a gente tem mais acesso e mais direito de escolha na hora de consumir audiovisual agora. Mas o que a gente precisa pensar é que para muita gente, pagar mensalidade e ter uma internet boa em casa ainda não é uma realidade. Para mais de 30% da população brasileira, por exemplo, as pessoas ainda não têm nem internet em casa. E muita gente que tem internet, mas aquela coisa depende de internet no celular, que tem questões de pacote de dados, que quanto mais você consome, mais a conta fica cara. Então as pessoas acabam muito limitadas, porque a gente sabe que consome muito da internet, a gente conseguir assistir vídeos, séries. O cinema é uma arte que sempre esteve ligada a avanços tecnológicos, desde o início. Sempre dependeu de conhecimentos técnicos e equipamentos caros para sua realização. Vamos voltar lá para o finzinho do século XIX, que é quando o cinema foi criado, para a gente entender algumas coisas que aconteciam historicamente falando. E esses fatos históricos eles interferem na realidade como a gente consome audiovisual até hoje. Existem teorias e uma treta em relação a quem de fato foi o inventor do cinema. Entre os nomes mais citados a gente tem o Thomas Edison, que era americano, e os irmãos Lumière, que eram franceses. Nos primeiros anos do cinema, os franceses acabaram tomando a dianteira e eles foram, por um tempo, o nome mais forte em relação a levar essa novidade do cinema para o mundo. Mas isso foi até a Primeira Guerra, porque depois disso a França começou a sentir muitas consequências e os Estados Unidos acabaram levando a dianteira. Os Estados Unidos começaram a investir pesado em produção e também na distribuição dos filmes. Logo se percebeu que além de fazer dinheiro com o cinema, era possível fazer política. Os empresários do ramo entraram em contato com o governo, venderam para eles essa proposta de que através dos filmes eles conseguiriam vender um estilo de vida dos Estados Unidos para o mundo, conseguiriam criar essa hegemonia cultural
e conseguiriam vender uma imagem positiva do país. E aí o governo colocou muita grana e foi possível investir pesado em estratégias de distribuição. Inclusive, acordos foram firmados com os países. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente fez um acordo para facilitar a nossa venda de café para os Estados Unidos. E aí eles tiveram maior acesso de poder trazer os filmes deles para cá. E eles tiveram outras estratégias também ao redor do mundo, e aí acabaram se solidificando, e até hoje os Estados Unidos é uma potência nessa indústria audiovisual. Nós, como colonizados, explorados, país de terceiro mundo que somos, sempre a gente esteve muito vulnerável a imposições externas. E com o cinema não foi diferente. Falando português bem claro, a gente aprendeu desde sempre a pagar pau de gringo. O nosso olhar está acostumado à narrativa de Hollywood, porque esse filme, por conta da estrutura que eles têm de distribuição, é muita grana envolvida e eles chegam para mais lugares. São os filmes que chegam mais fácil nas cidades de interior, são os filmes que são mais exibidos na TV aberta. Então a gente tem esse olhar mais acostumado para esse cinema. E acaba rolando da gente estranhar quando a gente assiste filme de outros lugares do mundo ou até filme brasileiro mesmo. Bom, sem estender muito essa conversa, a gente pode admitir algumas coisas agora. O cinema, o audiovisual, é uma indústria e gera esse produto que são os filmes. E como qualquer produto dentro desse nosso sistema econômico, quanto mais dinheiro estiver investido, maior a probabilidade desse produto chegar mais longe, de ir para mais lugares. Então o dinheiro ele é um fator determinante para que o cinema nacional chegue para mais gente. E é muito legal falar sobre isso com vocês, porque a importância de você consumir, de você defender o audiovisual brasileiro, ela é muito maior do que uma questão de gosto. Até porque, se for em relação a gosto, o cinema nacional tem para todos. A gente tem vários tipos de produção, vários tipos de gênero. Infelizmente, não é acessível para todo mundo, mas é uma produção muito rica. A importância de movimentar essa indústria está na geração de empregos, na movimentação de bilhões para os cofres públicos. E a parte bonita é poder se reconhecer nas telas, é poder contar a nossa história, elevar a autoestima do nosso povo, poder deixar as nossas lutas registradas para as próximas gerações. A gente está sendo atacado. Vamos dar uma chance para o cinema nacional?